Agora eu volto a conversar com o Paulo Alceu para saber, Paulo, qual a posição dele sobre a colocação daquela tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. Virou aquilo uma novela, essa situação. Para você, acabou, Paulo, se transformando em cenas, já que a gente está falando em novela, né? Cenas de imposição do Poder Judiciário contra o Parlamento? Foi uma situação bem delicada. Hoje, às 3 horas da tarde, o deputado foi até a Polícia Federal e cumpriu o mandato e colocou a tornozeleira eletrônica. Até porque a multinha, né? Uma multinha de 15 mil por dia. De repente ia surgir mais um Pix aí, né? Que a outra vez ele tinha que pagar uma multa de 100 mil e também teve aquele movimento igual do procurador Dallagnol. Olha, chegou a hora do ministro Alexandre de Moraes se comportar à altura do cargo que ocupa e evitar antagonismos com o presidente da República. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou apenas repetindo as palavras do ministro aposentado Marco Aurélio Mello, que, de repente, fora da bolha imperial, começou a observar com mais isenção os absurdos que estão sendo construídos pela corte que ele integrou. E ele foi além. Ele foi além ao acompanhar a uma certa distância esse episódio, o episódio do deputado Daniel Silveira e a tornozeleira, que se transformou numa vergonhosa queda de braço entre um ministro da Suprema Corte, transbordando poderes e totalitarismos, e o parlamento, com a maioria dos seus integrantes acuado, né? E o grande responsável por esse cenário, eu considero que é o parlamento, esse cenário deplorável, permitindo inclusive cenas circenses de um parlamentar. Claro que Daniel Silveira aproveitou o momento para capitalizar para ele. E o parlamento não reage, se curva, inclusive, às inconstitucionalidades vindas do outro lado da rua, do STF. Mostra até, de repente, seu lado cúmplice. A origem de todos esses episódios de imposição de poder do ministro Alexandre de Moraes, tudo isso foi classificado por Marco Aurélio Mello como inquérito do fim do mundo. E virou esse monstro todo fugindo de sua real motivação. Só para relembrar, tratavam-se de denúncias graves de uma revista contra o enriquecimento do ministro Dias Toffoli, que presidia na época o STF. E antes de chegar ao STF, ele foi advogado do PT, para relembrar também. E o mais assombroso, a própria vítima, no caso Dias Toffoli, instaurou um inquérito e escolheu a dedo o relator, que veio a ser Alexandre de Moraes. Começou aí. Não houve nem distribuição e sorteio entre os ministros, como ocorre normalmente. Hoje nem se fala mais nessa situação da revista, nem se fala mais da denúncia contra o ministro Toffoli. Moraes se transformou numa espécie de xerife, e a evolução desse inquérito todo torto vem proporcionando essas cenas indignas de uma república. E como disse o ministro Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes esquece que hoje é um integrante da Suprema Corte e também do Tribunal Superior Eleitoral e que, portanto, não é mais secretário da Justiça de São Paulo e muito menos xerife. E eu vou além e espero-se que também não seja mais advogado do PCC. O que está ocorrendo hoje imputa a culpa muito mais ao Congresso, que não se contrapõe a essas agressões, que isso sim comprometem a democracia com uma insegurança jurídica, muito mais do que o ministro, que está saboreando o prazer de ser poderoso e intocável diante de uma plateia de acovardados. São os parlamentares, de forma elevada, que deveriam dar um freio, mas se escondem de suas funções.
E diante de tudo isso, assusta ainda mais ouvir de um ministro, no caso Marco Aurélio de Mello, que há pouco tempo vestia a toga imperial, expressar que teme, e teme muito, pelas próximas eleições, agora, as eleições de outubro, porque quem vai presidi-las é Alexandre de Moraes.